pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Amanita. O amigurumi que nós vamos fazer hoje é esse coelhinho aqui, é o coelho Teodoro. Esse aqui é o Teodoro, ele foi criado a partir de um desenho, ó, desse desenho aqui, e ele ficou ao todo com 31 centímetros. Eu fiz ele com agulha 2,5. Eu vou deixar toda a lista de materiais aqui embaixo para vocês consultarem antes de fazer o coelho. E se você gosta de fazer com a receitinha PDF, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu usei fio amigurumi e fiz em duas cores. Esse cinza aqui foi o primeiro que eu fiz para poder criar a receita e aquele ali atrás eu fiz depois com vocês, que é o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui. E esses olhinhos com trava aqui são bem grandões, são olhinhos número 18. Então, acho que dá bem um diferencial na peça e ele fica mais com uma carinha de fofo. É uma receita de fácil execução. Todas as peças são feitas de modo separado, então a gente faz todos os bracinhos, perninhas, o rabinho aqui atrás, as orelhas e aí a gente costura tudo. Tem um coletinho aqui super charmoso. Esse coletinho aqui é o que dá um detalhezinho super fofo e deixa o nosso coelhinho com um toque mais charmoso. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo por aí e, claro, se quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu canal aqui na internet. Ah, e me segue lá no Instagram também, que tem muito conteúdo por lá também. E aqui tem essas duas sugestões de cores. Eu vou deixar na lista de materiais essas duas cores que eu usei aqui. Mas, como eu sempre falo, esse aqui é um canal de inspirações e você pode modificar e fazer na cor que você quiser. E lembre-se que o objetivo desse canal é ajudar sempre mais e mais pessoas. Pessoas bonitas, animadas para fazer o nosso Teodoro. Então, esse aqui foi a primeira peça que eu fiz para desenvolver a receita. E agora eu vou fazer outra aqui junto com vocês. Esse aqui eu usei o cinza, o pedreira. Esse que eu vou fazer com vocês, eu vou usar esse tomzinho aqui de marrom, é o 7650 do fio amigurumi. E esse que tá pronto, eu fiz com agulha 2,5. E esse que nós vamos fazer juntos também, eu vou fazer com agulha 2,5. Então, você escolhe a cor do seu Teodoro, tá? Então, esse aqui foi o piloto, foi cinza, mas aí você pode fazer ele creme, fazer ele marronzinho, igual nós vamos fazer aqui, aí fica a seu critério. Então, vamos lá. Nós vamos começar o nosso Teodoro pelo bracinho. E nós vamos fazer aqui um anel mágico e 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, a gente começa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos marcar aqui o último ponto. Eu acho muito legal que tem artesãos que marcam o primeiro ponto, né, da próxima carreira. Eu acho um pouco confuso, confesso. Então, eu gosto de marcar o último, mas se você marca o primeiro, não tem problema nenhum. Vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, é aquele comecinho mesmo, tradicional do amigurumi. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E aí, no final dessa carreira, nós ficaremos com 12 pontos. Então, aqui eu estou fazendo o terceiro aumento, na próxima, o quarto aumento, no próximo ponto, o quinto aumento, e aqui, por último, o nosso sexto aumento. Aí, nós fechamos aqui a nossa carreira com 12 pontos baixos. Vamos puxar para fechar bem o nosso anel mágico e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, e nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui um ponto baixo entre os aumentos. E aí, nós vamos para a próxima carreira. Nessa daqui, nós ficamos com 18 pontos baixos. Na próxima, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e um aumento.
Carreira finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos a carreira com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui 3 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 24 pontos baixos. Então, é só a gente fazer 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 24. Fizemos aqui as nossas 3 carreirinhas, 1, 2, 3. Então, a carreira 5, 6 e 7. A próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. São 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2 e uma diminuição. Então, a gente vai pegar a alcinha da frente, a próxima alcinha da frente, vamos puxar o fio e fazer o nosso ponto baixo. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreira finalizada, então fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. Agora, nós vamos fazer mais uma sequência de 3 carreiras com 18 pontos baixos, né? Então, nós fizemos a carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, ficamos com 18, então agora nós vamos fazer 3 carreiras com 18 pontos baixos. Feitas aqui as nossas 3 carreirinhas com 18 pontos baixos, então aqui 1, 2, 3, e agora a gente vai passar para frente. A próxima carreira é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, e aí nós vamos voltar para 12 pontos baixos. Então, aqui, um ponto baixo, uma diminuição, e aí a gente repete isso por toda a volta. Carreira finalizada, então fizemos um ponto baixo entre as diminuições por toda a volta e ficamos com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai colocar o enchimento até aqui. Então, a gente vai subir aqui 10 carreirinhas de 12 pontos baixos cada carreira. Então, são 10 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, quando a gente colocar o enchimento, a gente vai colocar o enchimento até aqui o finalzinho da nossa mãozinha, tá? Para o bracinho ficar sem enchimento. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras aqui, as minhas 10 carreiras com 12 pontos baixos. Vou colocar o enchimento e volto aqui para finalizar o bracinho com vocês. Finalizadas aqui as 10 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras com 12 pontos baixos. Vou tirar o marcador, coloquei o enchimento, como eu falei pra vocês, só até aqui, e o bracinho ficou assim. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui pra poder finalizar, e aí a gente deixa um pouquinho de fio pra poder costurar no corpo depois. E aí, ele fica assim. Agora, é só a gente fazer o outro bracinho igualzinho a esse aqui. Finalizei aqui os 2 bracinhos, eles ficaram assim. Agora, a gente vai fazer aquela divisãozinha aqui dos dedinhos. Para isso, eu vou usar um tom mais escuro de marrom, esse aqui, o 7625. Esse que eu tô usando para fazer é o amêndoa, lembra que nós falamos lá no início? E eu vou usar um sobretom um pouquinho mais escuro para fazer a divisão dos dedinhos, então eu vou usar o castanha. Então, se você estiver fazendo de outra cor, você usa um tom mais escuro na sua paleta de cores aí, para fazer esses dedinhos. E aqui é bem simples, ó, nós temos que fazer 2 divisões aqui. Então, nós vamos começar da parte de baixo, e aí nós vamos contar aqui, ó, 4 carreiras. Vamos começar a partir daqui do centro. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar 5 carreiras, que senão o dedinho fica muito curto. Então, aqui, 5 carreiras, ó. E aí, nós vamos inserir aqui e vamos sair aqui na parte da frente. Como serão mais ou menos 2 dedinhos, eu vou deixar um dedo pra cá e um dedo pra cá. Então, eu vou pegar nesse aqui, ó. Então, a gente vai inserir a agulha assim. Peguei o fio aqui, nós vamos inserir assim. Vou deixar um pouco de fio pra gente arrematar depois. E agora aqui nós vamos passar pela frente e nós vamos inserir no mesmo ponto que nós inserimos. Ó, de novo assim. E aí aqui a gente só dá uma apertadinha, ó, a gente deixa o fio passando aqui pela frente e aí a gente puxa. E aí a gente repete o processo. A gente faz isso de novo. Lembrando que a gente sempre tem que passar nos mesmos buraquinhos. A gente junta os 2 fios aqui. Aí, agora, nesse segundo, dá pra gente apertar um pouquinho mais.
Ó, e aí a gente junta os dois fiozinhos. E aí a gente puxa. Ó, aí ele já separa os dedinhos. Aí agora pra fazer o outro lado a gente faz o quê? Se você quiser dar mais uma volta, vou dar mais uma volta só pra garantir, ó. Passei de novo. Agora a gente vai pro outro lado. No outro lado a gente faz do mesmo jeito. Eu já vou inserir minha agulha aqui e já vou sair no outro ponto que nós vamos fazer o outro dedinho. Ó, o outro dedinho vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, eu caminhei pra cá, 1, 2, 3, 4 pontos. E agora aqui eu faço o mesmo processo. Eu passo o fio pela frente, aí eu venho aqui do outro lado e aqui já tá até mais fácil que eu posso pegar o mesmo alinhamento da quarta carreira do fio anterior. Ó, aí aqui a gente faz a mesma coisa, a gente passa do mesmo jeito que nós passamos o primeiro dedinho. Aí aqui ele vai ficar pela frente, ó. A gente só regula aonde certinho ele vai ficar, a gente puxa e aí a gente repete de novo, mais umas 3 vezes. Se você quiser fazer os dedinhos mais juntos, tudo bem também, tá? Fica a seu critério, é você que vai definir. Colocar os dedinhos maiores ou menores, isso aí também você pode mudar, mas a essência é a mesma, a gente tem que fazer ir e voltar, ó. E aí ele fica com os dedinhos assim, ó, separadinhos. Agora a gente volta o nosso fio pra cá, a gente pode sair num ponto aleatório aqui. Aliás, a gente tem que vir pra cá pra dar um nozinho, né? Eu vou entrar no mesmo ponto aqui que a gente começou. Nós vamos dar um nozinho. E aí, depois desse nozinho, é só esconder o fio e fazer a mesma coisa na outra patinha, tá? Então, já passamos as medidas. Quarta carreira, um dedinho pra cada lado. Então, agora é só fazer a mesma coisa na outra patinha da frente. Ó, e agora aqui é só a gente cortar aqui. E a gente puxa aqui e corta aqui. Então, eu vou fazer a outra e já mostro pra vocês. Ficaram assim, bracinhos finalizadinhos, todos bonitinhos aqui. Esses fiapinhos a gente só puxa depois, e aí é importante a gente modelar, tá? A gente pegar, apertar aqui o dedinho pra ele ficar certinho, tá? Mas, então, agora a gente vai reservar essas duas partes e vamos passar para a próxima. Agora, vamos para a nossa próxima parte, que é os pezinhos. Então, vamos fazer os pezinhos do nosso Teodoro. Os pezinhos, nós vamos começar com correntes, que o começo dele, a parte da frente, é oval. Então, nós vamos começar aqui com 7 correntinhas. Então, aqui fiz uma. Essa primeira minha aqui ficou muito frouxa. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Agora, nós vamos virar. Nós vamos pegar a partir do segundo ponto da corrente e nós vamos fazer 5 pontos baixos. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No último ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos, ou seja, um aumento triplo. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 pontos baixos aqui para virar no último ponto. Agora, a gente vai crochetar do outro lado da corrente. Aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, logo na primeira alcinha, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, no próximo 3, no próximo 4, e aqui no último ponto que sobrou aqui, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, nós fechamos aqui ao todo com 14 pontos baixos. Vamos marcar aqui então o nosso último ponto e vamos para a próxima carreira.
Na segunda carreira, nós vamos começar aqui com um aumento. Então, logo no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Depois, nós vamos fazer 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, aqui para virar, nós vamos fazer 3 aumentos seguidos também. Então, aqui, primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, no próximo ponto, o terceiro aumento. Chegamos do outro lado. Aqui nós vamos fazer mais 4 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E sobraram 2 pontos. Nesses 2 pontos que sobraram, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, aqui um aumento no primeiro ponto e no próximo ponto, que é o nosso último, mais um aumento. E aí, a gente fecha essa carreira aqui com 20 pontos baixos. Então, começamos com um aumento, 4 pontos baixos, 3 aumentos, 4 pontos baixos, 2 aumentos aqui para finalizar. Na próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Então, começamos aqui com um ponto baixo e um aumento. Do lado de cá, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4 pontos baixos. Para virar, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, aqui, um ponto baixo, o primeiro aumento. Depois, um ponto baixo e o segundo aumento. Um ponto baixo, o terceiro aumento. Completamos aqui a nossa viradinha. Chegamos do outro lado, aqui do outro lado, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aqui, para finalizar, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Um ponto baixo, um aumento, e aí, de novo, um ponto baixo e um aumento. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 26 pontos baixos. Nós começamos com um ponto baixo e um aumento, fizemos 4 pontos baixos, aqui para virar um ponto baixo e um aumento 3 vezes, 4 pontos baixos e para finalizar um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos seguidos. Então, eu fiz aqui 3, 4. Agora, para virar, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, 2 pontos baixos, o primeiro aumento, 1, 2 pontos baixos, o terceiro aumento, 1, 2 pontos baixos. Agora sim, o terceiro aumento, né? Falei errado aqui. O segundo aumento aqui e o terceiro aumento aqui. Então, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora aqui, para finalizar, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, 2 pontos baixos, o primeiro aumento. E aqui, mais 2 pontos baixos. E para finalizar a carreira, o último aumento. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 32. O que nós fizemos? 2 pontos baixos e um aumento para começar, 4 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento para virar. Ficamos aqui do outro lado. Chegamos aqui do outro lado, fizemos 4 pontos baixos e para finalizar a carreira, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, fechamos aqui com 32. E agora, a gente vai fazer carreiras retas, tá? Então, essa aqui é a parte da frente do pezinho do nosso Teodoro. Então, nós vamos fazer aqui 3 carreiras com os nossos 32 pontos baixos. Então, é só fazer aqui 3 carreirinhas com 32 pontos baixos. Então, são carreiras de pontos sobre pontos. Feitas aqui as nossas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 32 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição.
Nós vamos começar aqui com 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai seguir a mesma sequência de aumentos que nós fizemos. Lembra que a última carreira de aumentos que nós fizemos aqui foi 2 pontos baixos e um aumento? Aqui a gente vai seguir a mesma lógica. Então, aqui, só que com diminuições. 2 pontos baixos e uma diminuições. 4 pontos baixos, que é a parte reta, né, do nosso pezinho aqui. Feitos aqui os nossos 4 pontos baixos. Agora, a gente vai começar uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, primeira diminuição. De novo, 2 pontos baixos, aí aqui a segunda diminuição. E, novamente, 2 pontos baixos, a terceira diminuição. Agora, aqui, a parte reta, 4 pontos baixos. Então, 2, 3, 4... E aqui, a gente vai diminuir de novo. São 2 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, a primeira diminuição. E agora, a gente faz de novo. 2 pontos baixos e a segunda diminuição. Então, nós finalizamos a carreira. Nós fizemos aqui 2 pontos baixos e uma diminuição para começar. Depois, 4 pontos baixos, depois para virar. 2 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. 4 pontos baixos, 2 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Fechamos essa carreira aqui com 26 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 26 pontos baixos. Então, aqui, ó, nós vamos subir o nosso pezinho com 4 carreiras de 26 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 4 carreirinhas. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. Já mudei o marcador de lugar. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos começar com um ponto baixo e uma diminuição. Então, fizemos aqui um ponto baixo e uma diminuição. Agora, aquela parte reta com 4 pontos baixos seguidos. Então, 2, 3, 4. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, a primeira diminuição, um ponto baixo, a segunda diminuição, um ponto baixo, a terceira diminuição. Agora, a gente faz a parte reta, que são 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora, aqui, um ponto baixo e uma diminuição 2 vezes para finalizar a carreira. Então, eu fiz um ponto baixo, essa aqui é a primeira diminuição, um ponto baixo e aqui, por último, a segunda diminuição. Então, nós ficamos aqui com um total de 20 pontos baixos. Ó, voltamos para os nossos 20 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 20 pontos baixos, tá? Então, é só fazer 3 carreirinhas de 20 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 20 pontos baixos. Agora, vamos reduzir mais uma vez. Essa é a nossa última redução. Nós vamos começar aqui com uma diminuição, tá? Então, vamos fazer uma diminuição. Agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. 3 diminuições seguidas. Uma diminuição, mais uma diminuição, que é a nossa segunda diminuição, e a última, que é a nossa terceira diminuição. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, a gente faz 2 diminuições para finalizar a carreira. Primeira diminuição e aqui, por último, a nossa segunda diminuição. Fechamos aqui a nossa carreira com 14 pontos baixos, e aí ficou só esse espacinho aqui. A gente já pode colocar o enchimento aqui, para não ficar difícil colocar depois. E aqui agora a gente vai subir a altura da nossa perninha. Aí aqui é a mesma coisa, a gente só vai colocar enchimento até essa parte aqui,
E as próximas carreiras que a gente fizer, a gente não vai colocar enchimento, tá? Igual nós fizemos lá no bracinho. Essa parte aqui vai ficar com enchimento e a parte do bracinho não vai ficar. O meu tá pouco enchimento, mas eu tenho que levantar para ir buscar, então eu só vou colocar isso aqui, depois eu coloco mais. Então, aqui agora nós vamos fazer carreiras retas, sem aumento e sem diminuições. Nós vamos fazer 5 carreiras com 14 pontos baixos cada carreira, tá? Então, nós vamos fazer aqui 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 14 pontos baixos para subir aqui o nosso pezinho. Carreirinhas finalizadas, já coloquei o enchimento também, e aí o enchimento até aqui. Então, a gente dá uma empurradinha aqui para ficar murcha essa parte aqui. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar a carreira. E o nosso pezinho tá pronto. E aí, a gente faz o outro pezinho igualzinho a esse daqui. Os meus aqui já estavam prontos, né? Eu já tinha feito o primeiro. Ó, e aí, eles ficaram assim, os 2 pezinhos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá nos bracinhos, que é dividir os dedinhos, tá? Então, eu vou dar uma ajeitada aqui na fibra antes de separar os dedinhos. Vou usar o mesmo fio, tá? O fio mais escuro. Nós vamos contar a partir dessa primeira carreira aqui, 10 carreiras pra cá. E aqui é a mesma coisa, a gente deixa um dedinho de cá, um dedinho de cá, porque a gente vai ter que fazer 2 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a carreira 9 e 10, ó, então a gente começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na carreira 9, entre a carreira 9 e a carreira 10, nós vamos inserir a nossa agulha. Lembrando que a gente precisa deixar aqui, ó, mais ou menos um dedinho. A gente vai sair de cá, ó, a gente vai inserir assim, vai sair do lado de cá, e aí a gente vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos lá na mãozinha. Então, aqui a gente vai dar a volta, vamos pegar no mesmo fio que a gente entrou, sair aqui no mesmo ponto. E aqui a gente, nessa primeira, a gente começa a apertar. Não dá pra apertar muito, porque senão ela vai escorrer. E aí, então, a gente faz a segunda vez. Passa o fio de novo pelos mesmos locais. E puxa. Ó, já estamos reforçando aqui o nosso dedinho. É importante que os fiozinhos, eles estejam bem do ladinho do outro, para afundar no mesmo lugar, porque se eles ficarem separados, vai afundar em 2 lugares diferentes, e não é isso que a gente quer. A gente quer tudo afundadinho no mesmo lugar. Agora, dá pra puxar um pouquinho primeiro. Ó, e aí já vai formando aí o nosso pezinho. E aí, a gente faz isso de novo. Eu tô passando aqui 3 voltas. Acho que 3 voltas é suficiente. Agora, a gente vai pro outro lado. Vou deixar aqui de distância 1, 2, 3, 4 pontinhos, igual nós deixamos lá na mãozinha. Do mesmo jeito, tá? Aí, passamos pra cá. Aí, agora aqui, a gente faz isso do mesmo jeito. Pra cá. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Ai, que amor. Sou apaixonada por esse pezinho. Muito mesmo. E agora aqui, então, é só a gente amarrar. Mesmo procedimento da mãozinha. Ou da patinha da frente, como você queira chamar. E aqui agora a gente esconde o nosso fio. Pronto, pezinho finalizado, agora a gente faz o outro igualzinho esse daqui. Pezinhos finalizados e ficaram assim. Agora a gente vai reservar esses nossos pezinhos e nós vamos fazer as orelhas. Para fazer as nossas orelhinhas, nós vamos começar com 4 pontos baixos no anel mágico. Então, a gente começa aqui com
1, 2, 3, 4 pontos baixos aqui no anel mágico. Vamos marcar aqui o último ponto e vamos para a segunda carreira. Aqui na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E repetir 2 vezes. Então, aqui a gente começa e esse primeiro ponto aqui, ele é chatinho pra caramba, porque fica bem apertadinho. Ó, então aqui, um ponto baixo, no segundo ponto, um aumento. Depois, de novo, no próximo ponto, um ponto baixo. E no último ponto, que é onde tá o marcador, um aumento. Aí, nós ficamos aqui com 6 pontos baixos. E ele ficou virado pro lado contrário. Agora, a gente pega a nossa tesourinha e a gente aperta ele pra virar, pra ficar do ladinho certo. E aí, a partir da próxima carreira, já fica tudo bem. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e repetir. Ó, então aqui. O primeiro ponto baixo, no próximo ponto, o segundo ponto baixo. Aí, a gente faz aqui no terceiro ponto, um aumento. E aí, a gente vai repetir. 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos, e aqui, por último, para finalizar a carreira, um aumento. Observe aqui que os aumentos, eles estão ficando só na lateral. Ó, tá vendo? Tá formando um triângulozinho. Esse fio do meio aqui, a gente já pode colocar ele aqui dentro, ou se você quiser cortar também pode. Eu vou colocar ele aqui. Então, nós vamos seguir com essa sequência de aumentos, só nas laterais, 2 aumentos por carreira, até quando a gente tiver 15 pontos baixos entre os aumentos. Então, na próxima carreira aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ó, então aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente repete isso de novo. Ó, um aumento. Aí, repete de novo. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, por último, um aumento. E aí, a gente vai seguindo essa sequência de aumentos. Na próxima, 4 pontos baixos e um aumento. A próxima, 5, depois 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até chegar em 15 pontos baixos entre os aumentos. Aí, quando chegar em 15 pontos baixos entre os aumentos, a gente vai parar de aumentar. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de aumento até chegar em 15 pontos baixos entre os aumentos. E aí, eu volto aqui pra gente continuar a nossa orelhinha. Finalizadas aqui todas as nossas carreiras de aumento. E a nossa orelhinha tá assim, parecendo um chapéuzinho de bruxa. Mas parece que não vai dar certo, mas vai dar, tá? A gente vai dobrar ela assim, ó. Ela vai ficar assim. Então, nós fizemos todas as carreiras de aumento. E aqui nós estamos com 15 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós fizemos 34 pontos baixos. Porque são os 15 mais os 2 aumentos, né? Então, 2 pontos de cada lado, 34. Agora, a gente vai fazer carreiras retas. Nós vamos crescer aqui a nossa orelha com 17 carreiras de ponto sobre ponto, com 34 pontos baixos cada carreira, tá? Então, é só fazer ponto sobre ponto com 34 pontos. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 34 pontos baixos. Agora, a gente vai fechar esses dois lados aqui e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, pegando aqui, ó, as 4 alcinhas. Ó, e aqui a gente faz pontos baixos, pegando as 4 alcinhas pra gente emendar
essas duas partes e depois a gente dobrar e fazer o fundinho da orelha. Então, aqui não tem segredo, não. É só a gente ir pegando as 4 alcinhas, os 4 pontos, os 2 pontos, né? As 4 alcinhas, ó. E fazer pontos baixos até chegar lá no final. Aí, chegando lá no final, a gente já pode arrematar e cortar o fio. Finalizei aqui. Agora, a gente vai fazer a dobra dessa orelha e costurar. Eu já vou colocar aqui na minha agulha. E pra dobrar, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dobrar em 2 partes pro meio. Ó, mais ou menos um dedinho de diferença. E aí, a gente dobra as 2 partes assim pro meio. Tá vendo aqui? 2 partezinhas pro meio, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, vou dobrar pro meio. Assim. Vou pegar outra parte e vou dobrar pro meio também. E as 2 partes encostando aqui uma na outra. Ó, tá vendo? Aí, agora aqui, nós vamos dar um pontinho aqui pra unir essas 2 partes. E aí, nós vamos costurar. Ó. Aqui nós vamos dar um pontinho aqui só pra segurar essa partezinha aqui. E aí, depois a gente dá um pontinho pra segurar a outra parte. Não precisa costurar de fora a fora, né, tudinho, porque nós já vamos costurar e fazer isso lá quando a gente estiver colocando na cabeça. Ó, e aqui se a gente quiser dar uns pontinhos aqui também, só pra eles ficarem juntos, é bom. Mais um pontinho aqui só pra firmar. Ó, aí ela vai ficar assim. Aí, agora, esse fio que sobrou, a gente joga aqui pra lateral, pra ficar mais fácil quando a gente for costurar na cabeça, porque daí a gente começa já pela lateral. Ó, aí fica assim a orelhinha, aí a gente faz mais uma orelhinha igualzinha a essa daqui. Orelhinhas prontas, e elas ficaram assim, todas bonitinhas. E agora a gente vai reservar e vamos fazer a parte de dentro aqui da nossa orelhinha. Então, nós vamos usar aqui, pra fazer o detalhezinho na orelha, o Off-White. Eu acho que esse aqui não é o número real do Off-White, eu acho que eu troquei o saquinho. Mas, enfim, eu vou deixar o número aqui pra vocês, mas esse aqui é o Off-White, tá? Então, nós vamos começar aqui com correntinhas também. Nós vamos começar com 6 correntes. Então, eu fiz aqui o nosso nó corrediço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Agora, a gente vai voltar, a gente vai trabalhar nessa pecinha aqui, carreirinhas de ida e volta, tá? Então, a gente começa fazendo o segundo ponto e nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4 e aqui no último ponto, 5 pontos baixos. Agora, como a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, nós vamos fazer uma corrente e vamos virar o nosso trabalho. Virando aqui, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 5 pontos baixos. Ó, e eu já peguei aqui logo no primeiro ponto, tá? Se você quiser começar, tiver o hábito de começar no segundo ponto, pode começar também, não tem problema. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, virou, mais uma carreira. Eu já pego no primeiro ponto, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Ó, então, fizemos 2 carreiras de 5 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento. Então, no primeiro ponto, a gente faz 2 pontos baixos. Fiz aqui um aumento. No meio, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. No último ponto, a gente vai fazer um aumento. E nós vamos ficar aqui ao todo com 7 pontos baixos.
Próxima carreira, mais uma carreira de aumento. Então, aqui, logo no primeiro ponto, a gente faz mais um aumento. No meio, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No último ponto, um aumento. E aqui nós ficamos com 9 pontos baixos. Uma corrente, virou. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 7 carreiras de pontos sobre pontos, com 9 pontos baixos cada carreira. Então, aqui, ó, nós vamos seguir com essas carreiras de ida e volta, com 9 pontos cada uma, por 7 carreiras, tá? Então, toda vez que a gente chegar no final da carreira, a gente faz uma corrente, vira, ó, uma corrente vira. Como eu pego no primeiro ponto, eu já pego aqui e faço as 9. Vou marcar aqui essa carreirinha aqui, que é a nossa primeira carreira das 7 que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer todas e já volto pra gente poder continuar. Feitas aqui as nossas 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, uma, foi essa daqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 9 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a diminuir. Uma corrente. Aqui, ao invés de fazer no primeiro ponto, a gente vai fazer no segundo, tá? Então, a gente vai fazer uma diminuição. Então, essa daqui já vai contar como primeira diminuição. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui no último ponto, a gente vai fazer aquela diminuição assim, ó. A gente insere no primeiro ponto, insere lá no segundo ponto, fica com 3 alcinhas na agulha e puxa, pra não ficar buraco aqui, porque se a gente simplesmente pular um ponto, vai ficar buraco. Então, eu gosto de fazer essa daqui que não deixa buraco. Próxima carreira, uma corrente, vamos virar. Nessa carreira aqui que nós diminuímos, uma diminuição no começo e uma no final, nós ficamos com 7 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de 7 pontos baixos. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Uma corrente, virou. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Ok. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma diminuição. Vamos fazer uma corrente, virou. Primeira diminuição, a gente só pula o ponto, normalmente. Fizemos uma diminuição. Agora, aqui no meio, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. A diminuição do final, insere no primeiro ponto, puxa a alcinha, insere no segundo ponto, puxa outra alcinha. Ficamos com 3 na agulha, diminui tudo, né? Faz o ponto baixo nas 3 alcinhas. Então, ficamos aqui com 5 pontos baixos. Nós vamos fazer mais uma diminuição, ó. Nós estamos fechando aqui a partezinha de cima do detalhe da orelhinha do nosso coelho. Vamos pular um ponto, ó. Então, pulo um ponto aqui. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. E aqui, nos próximos 2, vamos fazer uma diminuição. Então, aqui foi uma diminuição no começo, um ponto baixo e mais uma diminuição. Ficamos aqui com 3 pontos baixos. Uma corrente, virou. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Nossa primeira carreira, corrente, virou. 1, 2, 3. Segunda carreira. Agora, vamos fazer os últimos pontos. Ó, então, vou fazer uma corrente, vou virar. E aqui, bem no meio, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, virou, um ponto baixo. Então, foram 2 carreiras de um ponto baixo cada uma delas. Ficamos assim, ó, bem bonitinho o detalhe da orelhinha. Aí, o que nós vamos fazer aqui em volta? Uma carreira de pontos baixos, para uniformizar tudo isso. Então, a gente só virou aqui, ó, e vamos descer, contornar todinho com pontos baixos. Então, sem segredo, tranquilo, só a gente dá a volta
de pontos baixos e quando chegar aqui, a gente arremata o fio. Finalizei, já escondi o fio aqui, ficou assim, todo bonitinho. E agora a gente vai colar aqui, tá? Então, a gente precisa colar esse detalhezinho da orelha aqui dentro da orelha. Eu vou usar essa cola aqui, mas você pode usar qualquer uma outra de silicone que você tiver, ou o tipo de cola que você tem costume de usar. Então, vou passar aqui nas beiradinhas, na pontinha de cima, na outra beiradinha. E agora aqui, nós vamos abrir um pouquinho aqui a nossa orelha, encaixar, não precisa ser lá no fundo não, tá? E aqui a gente posiciona certinho, mais ou menos um dedinho aqui pra baixo da ponta, tá vendo? Aqui tá a ponta, um dedinho pra baixo da ponta, é onde a gente vai colar o nosso detalhezinho. E aqui a gente fecha de novo a nossa orelhinha. Aí é só a gente colar e apertar um pouquinho. E eu já tinha feito a minha outra aqui. E ficam assim, orelhinhas prontas. Olha só que gracinha. Tô apaixonada já por essas orelhinhas. Ficam lindas, né? Nossa, que amor. Então, a gente espera secar. Vou tampar aqui minha cola. E agora, já pra ficar pronto, vamos fazer o rabinho do nosso Teodoro. Porque aí a gente já reserva todas as partezinhas dele pronta. Vamos voltar aqui pro nosso marronzinho. Para fazer o rabinho, nós vamos começar com um anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, é aquele comecinho mesmo, bem tradicional do nosso amigurumi. E me diz uma coisa, você já se inscreveu no canal? Você é inscrito no canal? Ou inscrita, né? Então, se esse botãozinho aqui embaixo estiver vermelho, clica nele para ele ficar cinza e apoie o meu trabalho por aqui, para eu trazer mais fofuras pra gente. Ó, carreira finalizada, fechamos com 12 pontos baixos. Agora eu vou parar um pouquinho e vou esperar você clicar no like aqui embaixo. Clicou? Então, agora vamos continuar. Quando você clica no like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e distribui para mais pessoas. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e aumento. E aí, a gente repete isso por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Fizemos, então, um ponto baixo entre os aumentos e fechamos com 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir isso por toda a volta. 2 pontos baixos, então 2 e um aumento. E no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e ficamos com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Então, são 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreiras finalizadas, fizemos 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, são 2 pontos baixos e uma diminuição e a gente repete isso por toda a volta. Então, nós vamos voltar o nosso rabinho aqui para 18 pontos baixos. Ó, então, só repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E compartilha esse vídeo também, tá? Manda lá naquele grupo de WhatsApp,
para aquela amiga sua crocheteira, para que a sementinha manita seja disseminada por aí. Ó, então, finalizamos aqui a nossa carreira com 18 pontos baixos. Ok, agora nós vamos fazer mais uma carreira, que é a última do nosso rabinho, de 18 pontos baixos. Então, é só fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, por toda a volta. E aqui, quando a gente for costurar no nosso coelhinho, a gente coloca o enchimento. Então, finalizando aqui a nossa carreirinha, 18 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar a carreira, ó, e aí o nosso rabinho ficou assim. Vou deixar o fio um pouquinho mais longo pra gente poder costurar depois. E o nosso rabinho ficou assim, pecinha pronta. Nós vamos parar o nosso coelhinho Teodoro nessa parte aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!